Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras. Como fazemos todas as quartas, né? Primeiramente vamos agradecer o Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, nosso bom e amado Mestre, pelo carinho com que somos tratados por essa espiritualidade querida. Agradecer por esse dia, agradecer por tudo que temos. Só nos resta agradecer. Não temos quase nada a pedir, Senhor, a não ser que nos conserve com saúde para que possamos dar continuidade à nossa luta diária. Que a paz de Jesus permaneça conosco e com todos os nossos queridos irmãos que acompanham nossos estudos. Que assim seja. Dando sequência, no nosso livrinho, Nós e o Mundo Espiritual, tá? Da Sarah Nosenheim. É difícil falar o sobrenome dela, né? E o tema de hoje é o Consolador. Desculpa. O que ela nos traz? Vamos ver aqui. A doutrina espírita relembra os ensinos do Mestre ao mundo cristão, que os distorceu ao apoiar-se na premissa de que o sangue de Jesus ou as práticas religiosas salvam o pecador. O que o Mestre pregou, no entanto, foi a necessidade de aperfeiçoamento moral que se expressa na conduta. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou, a cada um de acordo com as suas obras. Está em Mateus 16. E ela continua a nos trazer essa reflexão. As informações e esclarecimentos que o Espiritismo oferece não conflitam com os ensinamentos de Jesus. Muito ao contrário. É claro que naquela época ele não poderia dar explicações sobre a reencarnação, sobre as leis de evolução, de ação e reação, etc. Por quê? Não o entenderiam, mas prometeu enviar o Espírito de verdade no devido tempo para dizer toda a verdade e relembrar ao mundo os seus ensinamentos. Vejam bem. O que nós vimos em 1857, na codificação do Espiritismo, o que nós chamamos hoje do cristianismo redivivo? Os espíritos, através da mediunidade de N pessoas, não foi apenas de uma, responderam várias perguntas, para ser mais exato, 1020 perguntas, elaboradas por Allan Kardec, o professor Allan Kardec, distribuiu para o mundo todo, daquela época, as perguntas e foram respondidas através da mediunidade de várias pessoas. Então, não é obra de uma pessoa. E essas respostas foram compiladas, separadas, analisadas, passadas pelo crivo da razão, do bom senso, aquelas que realmente faziam frente à verdade, frente ao que a ciência pode provar. Ele foi compilando e da onde surgiu o Livro dos Espíritos, que nós chamamos hoje de obra básica, uma das principais obras da doutrina espírita. Então, quer dizer, ali pôde-se fazer perguntas aos espíritos de verdade que na época de Jesus não era possível, porque o povo não tinha primeiro conhecimento, que naquela época nós sabemos poucos tinham instrução, eram alfabetizados. A grande maioria dependiam das explanações dos doutores da lei, que pregavam a Torá, ou a Bíblia hebraica, como queiram. Então, através da codificação espírita, abriu-se um leque imenso, só para fazendo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para a gente entender que naquela época não poderia ser realmente feita a pergunta desta forma.
A primeira pergunta é: o que é Deus? Se a gente pergunta naquela época de Jesus o que é Deus, talvez nos crucificaríamos antes de Jesus. Porque lá era quem é Deus. Era personificado numa pessoa. Pelo Antigo Testamento, nós vemos um Deus vigoroso, um Deus vingador, um Deus dos exércitos, né? Aquele Deus que punia, que passava o fio da espada tudo aquilo que não prestava na visão dele. Nós não podíamos fazer essa pergunta naquela época. Mas, no século XIX, nós já tivemos condições de fazer essa pergunta aos espíritos. O que é Deus? E nos foi respondido que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, para nós espíritas, o Consolador prometido é a codificação. Vamos continuar para a gente tirar mais dúvidas? Continua Sara nos dizendo, dizem algumas religiões cristãs que o Consolador e o Espírito de verdade teria vindo no Pentecostes. Prestem atenção. Mas no Pentecostes não se justificava alguém vir dizer toda a verdade, posto que Jesus já havia dito tudo o que a humanidade daqueles tempos poderia suportar, conforme ele mesmo afirmou. Além disso, no Pentecostes não houve qualquer revelação. Também não havia motivos para alguém vir relembrar os ensinamentos do Mestre, porque esses estavam ainda muito vivos nas mentes e corações dos seus seguidores. Aqui nós vamos dar uma pausazinha. Para nós espíritas, né? O que é o Pentecostes, meus irmãos queridos? Primeiro nós temos que entender o que é o Pentecostes para a gente poder fazer as nossas análises, as nossas reflexões. Eu acredito que muitos sabem, muitos estudam sobre isso, mas não custa a gente relembrar. O que é Pentecostes? No grego, na tradução grega, é quinquagésimo, ou 50. Né? 50 dias após a Páscoa se celebra o Pentecostes. Beleza? Tá, mas só que antes de Jesus reencarnar, os judeus já celebravam o Pentecostes como a festa da colheita, que era feita, né, 50 dias após a Páscoa. No Novo Testamento, 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, era a festa da colheita. E era também a comemoração da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Quando chegaram à Terra Prometida, né, 50 dias depois, foi celebrado. Segundo o Antigo Testamento, Deus mandou que se fizesse uma festa para comemorar a libertação do povo hebraico. Que a Páscoa nada mais é do que a celebração também da libertação do povo hebraico. Para nós espíritas, vamos para o Novo Testamento, que é muito mais fácil para a gente, né? Então, Jesus, como nos diz os evangelhos, após o seu desencarne, né, na infame cruz, ele ficou, isso foi na sexta, sábado, domingo, segundo nos conta o evangelho, ele ressuscitou, né? Quem encontrou Jesus primeiro foi encontrar Jesus, Maria de Madalena. O que ele disse a Maria de Madalena? Para que ela fosse avisar os apóstolos que ele estava vivo. Eu venci a morte, certo? E os evangelhos nos diz, as obras complementares da doutrina espírita também nos diz, as próprias escrituras da Bíblia também nos diz que Jesus ficou por volta de 40 dias com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ensinando ainda a boa nova. Após esses 40 dias, que realmente ele retorna ao plano espiritual, né, em espírito, ou seja, ele volta ao plano espiritual e deixa os discípulos com todas as orientações, né, que deveriam ser feitas, 10 dias depois, né,
Páscoa, mais 50, mais 10 dias depois, 40 que ele ficou, mais 10 depois, 50. 50º ou Pentecostes. Foi feita a festa de Pentecostes. Ora, meus irmãos, se ele desencarnou, ficou mais 40 dias ali, como se diz, orientando, explicando, inclusive, dizem que a Casa do Caminho foi orientada nessa época também para que Pedro fosse a Jerusalém, fundar a Casa do Caminho, foi a primeira casa de consolo daquela época. Então vamos lá, ficou 40 dias ali, 10 dias depois, festa de Pentecostes. Como que a festa de Pentecostes vai ser trazida como o Espírito Santo, como é o Espírito de verdade, o Consolador prometido? 10 dias. Mas ele tinha acabado em 10 dias, o pessoal já esqueceu tudo. Por isso que a Sara nos diz aqui, ele tinha acabado de dizer, de fazer os seus ensinamentos. Então não tem lógica, não passa pelo crivo da razão e do bom senso, de que 10 dias após, ele teria que mandar o Consolador, como ele diz aqui, no devido tempo, para dizer toda a verdade e relembrar o mundo dos seus ensinamentos. Em 10 dias? Então, não tem lógica. Né? Então, para nós espíritas, é 1857 anos após foi necessário vir o Consolador através do Espírito de verdade. Mas vamos continuar aqui para a gente entender melhor. O que a Sara nos diz? Mas no século XIX, esses ensinamentos já estavam muito esquecidos pelos cristãos quando o Espírito de verdade veio, através da mediunidade, relembrá-los, trazendo ainda todas aquelas informações e explicações que Jesus não pudera dar naquela época, quando não poderiam entendê-lo. Agora, porém, em outros níveis de conhecimento, e depois de tantos séculos de cristianismo, vejam bem, a humanidade já estava madura para receber mais esclarecimentos sobre a vida e os mecanismos da evolução. Vamos repetir um pedacinho aqui, ó. Depois de tantos séculos de cristianismo. Meus irmãos queridos, para quem lê e estuda um pouco, o que nós, eu falo nós porque somos reencarnacionistas, o que nós fizemos com o cristianismo nesses 18 para 19 séculos foi uma coisa assustadora. Até o ano de 330 da era cristã, o cristianismo era puro. Eram os ensinamentos de Jesus realmente aplicados ao pé da letra. De 330 teve um concílio lá, a Igreja de Roma sumiu. De lá para cá, meus irmãos queridos, o que fizeram em nome desse mesmo Jesus, que para nós é o governador do planeta, né? Nosso modelo e guia, é coisa assustadora de se ver. É só buscarmos na história. Não é o Espiritismo que está dizendo isso, não. Tá? É só buscarmos nos livros de história, buscarmos nas bibliotecas das universidades, ou até mesmo agora com essa facilidade de rede social, vai no tio Google lá e pesquisem o que aconteceu nesses anos para cá, nos anos 1000, 1200, a barbaridade que foi impetrada em nome de Deus, em nome do cristianismo. Né? Então, depois de tantos séculos de cristianismo, a humanidade já estava madura para receber os esclarecimentos sobre mecanismos da vida e a evolução. Né? Se nós formos estender sobre isso aqui, nós vamos ficar muito tempo e vai estourar o nosso tempo aqui. Tá ok? Mas vamos continuar. Também o título Consolador ajusta-se como uma luva no Espiritismo. Por que se ajusta? Olha só. Há consolo maior do que saber que os nossos entes queridos que morreram não estão mortos, mas vivos, continuando sua evolução numa outra dimensão de vida e que eventualmente poderão até mesmo comunicar-se conosco através da mediunidade? Quer consolo maior que isso? Que aquele meu coração querido que partiu antes de mim está vivo, continua nessa outra dimensão,
com os mesmos sentimentos, com o mesmo carinho, com a mesma saudade, apenas em dimensão diferente. E que um dia nós vamos nos encontrar com toda certeza. É isso que o cristianismo veio nos trazer. Ora, nos consola, nos tira aquele peso imenso da perda que nós temos. Por isso que fala que o espírita é meio frio em relação à morte. Não, ele não é meio frio. Ele simplesmente entendeu no Evangelho de Jesus o que o Jesus propriamente disse. Nós já dissemos isso no bate-papo da aula passada. O que Jesus disse a Nicodemos. É preciso renascer de novo. Né? Nós falamos sobre reencarnação na aula passada. É isso que os espíritas já entenderam. Então fica mais fácil lidar com o fenômeno, entre aspas, o fenômeno natural da morte, ou passagem de um plano a outro. E ela continua nos dizendo aqui, ó, há consolo maior do que saber que ninguém irá para o inferno sofrer pela eternidade afora, que os nossos entes mais caros, que não aceitaram Jesus nesta vida, não estão perdidos por causa disso. Quantos de nós conhecemos ou temos em nosso ciclo familiar pessoas que não se apegam a religião nenhuma, nem acreditam em Deus, não acreditam em nada? Então essas criaturas estão legadas, vão ser relegadas à boa sorte de ferver num caldeirão, né? Como diz no inferno de Dante, pelo resto da eternidade, vão ficar a eternidade afora, ficar penando lá. Que pai amoroso é esse? Que Deus é esse? Né? É o Deus que os espíritas não conseguem, como se diz, enquadrar dentro das normas de Jesus, dentro do Evangelho de Jesus. Né? E ela termina, a Sara termina nos dizendo, e aos que carregam terríveis pesos na consciência, só pode haver consolo se forem informados que poderão um dia consertar o mal que fizeram, nem que seja em uma futura encarnação. Ora, meus irmãos, por vezes nós, enquanto espíritas ou aprendizes de espíritas, né, ficamos abismados com, poxa, tanta maldade acontecendo, e a pessoa que é ruim continua sobrevivendo, e o coitado que era tão bom morreu. A gente fala isso. Calma. O que nos diz aqui, ó? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial, e a cada um segundo as suas obras. A vida, meus irmãos, se assemelha a um restaurante, conforme diz o jargão. Ninguém sai daqui sem pagar. Podemos até não pagar agora, mas nós vamos voltar aqui e vamos acertar as nossas contas. Conosco, com a nossa consciência, possivelmente com os corações que nós prejudicamos, possivelmente as nossas convicções serão reavaliadas, né? Para que possamos entender que o que Jesus pede, desde que ele veio há 2000 e tantos anos atrás, é que nos amemos uns aos outros. Só isso, nada mais do que isso. E está tão difícil, que se passaram mais de 2000 e poucos anos. E grande parte da humanidade não entendeu ainda isso. No ano de 2023, nós estamos vendo irmãos nossos guerreando, um matando o outro, e você vai procurar a causa por algo que não vão levar. Né? Mas isso fica para um outro assunto. Deu o nosso horário. Meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.